Vamos lá, Gênesis 2, verso 18. Deus nos fez seres bem diferentes um do outro, para cumprir o propósito dele. A Bíblia diz: macho e fêmea os criou. Já viu que a mente é diferente, tudo é diferente, a força é diferente, tudo é diferente. Os sentimentos são diferentes, o cérebro é diferente. Na época que a gente estava fazendo o TCC da faculdade, eu estudei um tanto sobre o cérebro do homem e da mulher. Gente, a estrutura cerebral é diferente. O homem é mais de focar em uma coisa só, é mais visual e de focar numa coisa só. Por quê? Porque Deus queria que o homem tivesse esse foco, essa visão longa e mais literal. A mulher a sua visão é mais aberta, é mais ampla, mais sensível, percebe as coisas nas entrelinhas. É diferente, mas totalmente diferente. Totalmente diferente. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se ele botar um ovo para fritar e o arroz estiver já secando, ele deixa queimar um dos dois. É diferente, é muito diferente. Às vezes tem alguém, né, internado ou doente, e aí eu quero saber como é que a pessoa está. Aí eu já fiz o teste, eu mandei mensagem para o marido, aí, diga aí como é que está fulano. Ele está melhor, pastor, graças a Deus. Só escrito, está melhor. Aí eu digo, faltou detalhe, não faltou? Aí eu mando para a esposa, eu digo, irmã, como é que está fulano? Aí ela está gravando um áudio, aí eu vou fazer alguma coisa, daqui a pouco eu volto, terminou de gravar o áudio. 5 minutos e pouco de áudio. Digo, vala, meu Deus. Aí eu vou clicar para ouvir o áudio, aí aparece lá, gravando outro áudio. Digo, o homem é 5 segundos, ele já disse, a mulher é detalhista. Então, sabendo disso, Deus nos fez, cada um do seu jeito. Por que os homens gostam de ficar só? Deus primeiro fez Adão, irmão, e ele ficou sozinho. Aí o homem gosta de ficar só, aí a mulher não entende. Quando ele fez Eva, já tinha Adão, aí a mulher não quer ficar sozinha de jeito nenhum. Companhia, isso vem de lá do começo. Tá bom? Mas vamos lá, Gênesis 2, verso 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Irmãos, aqui tem tanta coisa nesse texto, mas eu não vou me deter a esses detalhes hoje. Deus cria o homem a partir da mulher. Tudo foi feito antes. Foi feito da terra. Agora Deus pega uma matéria de algo pronto, que é o homem, que já existia, e faz a mulher. Versículo 23. Disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. As versões mais antigas dizem assim: ela será chamada varoa, pois do varão foi tomada. A palavra em hebraico aqui ela rimava, era uma poesia. Ela será chamada Ishá, porque de Ish foi tomada.
Era uma rima. Ele só, eu vou colocar o nome dela parecido com o meu, o tipo de ser que ela é parecida comigo. Diz que ele ficou tão maravilhado que foi citada a primeira poesia da humanidade, foi quando ele abriu os olhos e viu a mulher pelada na frente dele. Virou poeta na hora. Versículo 24: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos que nessa meditação, Senhor, desse pensamento, que o Senhor traga iluminação para a nossa mente, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua, Senhor, a vivermos de maneira abençoada, como casal em Cristo, que possamos te servir, Pai, possamos andar contigo e que possamos ser instrumento de bênção na vida do nosso cônjuge. Nós pedimos a tua bênção sobre nós, que a nossa mente esteja receptiva, Senhor, para a tua palavra, para os princípios que nós vamos estudar nessa noite. Pedimos a tua bênção, Paizinho, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, esse é um assunto muitas vezes negligenciado pelas igrejas. Por quê? Por constrangimento, por vergonha, ou por falta de conhecimento, ou outros motivos. E o povo de Deus fica sem instrução e à mercê de um conhecimento limitado ou de fontes erradas. Então, quando eu vou ministrar algum encontro de casais, muitas vezes eu já ouvi a pessoa que me convidou, o pastor, o líder daquela igreja de casais, diz assim: pastor, fique à vontade para falar com liberdade, o senhor pode falar o que o senhor quiser, né? E aí eu já entendo que aquela pessoa quer que os casais recebam instrução voltada exclusivamente para o casal. Eu penso que a gente deveria fazer um tempo como esse, pelo menos umas 2, 3 vezes por ano, porque a gente precisa receber, irmão, instrução de uma fonte limpa, que não seja uma fonte poluída. Eu já estudei, por causa da faculdade, eu estudei materiais não cristãos, livros, né, falando do homem, falando da mulher, e você percebe logo aquilo que está errado, e você poder filtrar aquilo que é bíblico, que é certo, e poder falar isso sem as partes que não precisam, isso é muito necessário, isso é muito importante, e os casais precisam disso. A prova é que vocês estão aqui, plena quarta-feira, né? João até fez o louvor muito rápido hoje, já acabou, ele disse já, que é para começar logo a mensagem. Então, irmão, é um assunto que a gente precisa falar e que a gente não precisa ter preocupação, medo. Abra sua Bíblia no outro texto ainda, Malaquias. Para você que acha que Malaquias fala só de dízimo, você vai ver que não é. Malaquias é um livro de muita instrução. Malaquias capítulo 2. A igreja, por muito tempo, deixou de falar de alguns assuntos. A igreja disse assim: a gente não pode falar de política, porque política é do diabo. Aí o diabo disse assim: eles estão falando que é minha, então me dê. Se os crentes estão dizendo que é meu, né? A igreja não pode ensinar sobre dinheiro. E a igreja calou muito tempo por não falar desse assunto, não falar de dinheiro, para evitar de falar de dinheiro. E o povo ficou ignorante nas áreas. Por muito tempo a igreja disse assim: a televisão é do diabo. Aí o diabo disse: me dê, eu quero a televisão também, vai ser um bom instrumento para mim. Então, irmão, as coisas não são do diabo em si. O diabo é pai de uma coisa só, é da mentira. O que há sobre a terra foi o Senhor que criou, e cada coisa no seu devido lugar, da maneira correta, sem perversão, foi Deus que criou, foi Deus que fez. Vamos lá, Malaquias capítulo 2, eu quero ler com você a partir do versículo 4, Malaquias 2, 4. Eu me lembro constantemente desse texto, e eu aproveito para ensinar, irmão, às vezes quando eu estou conversando com alguém, porque teve muita coisa que eu aprendi com o meu pastor, num momento que não era nem de pregação.
por estar perto dele. Teve coisa que eles falavam, eu digo, opa, isso aí é interessante. Eu vou estudar sobre isso. E eu não sou bobo nem nada. Às vezes eu estou na igreja, eu lembro que eu estava na igreja do apóstolo Joselito, e às vezes na abertura do culto, ele fazendo a abertura do culto, ele falava alguma coisa, eu dizia, olha aí, isso aí foi mais importante do que uma pregação para mim, um aviso. Porque você vai absorvendo, você vai pegando as coisas. Então, da boca do sacerdote se espera a instrução. Então, quem tem que orientar o povo? O sacerdote. Ele não pode ser negligente em estudar a Bíblia, ele não pode ser negligente em aprender os princípios de Deus, porque ele precisa instruir o povo, precisa orientar o povo, e precisa ter convicção. E por isso, essa semana achei interessante, uma pessoa perguntou, disse, pastor, como é que a gente faz com essa questão de tantas versões de Bíblia que existe? Ele disse assim, olha, as pessoas têm um problema, elas leem e se preocupam muito com a versão da Bíblia. Se você pegar um texto sozinho e você usar aquela versão em português para criar uma doutrina em cima disso, você pode correr um grande risco de estar fazendo algo muito errado. Ele disse, eu não tenho esse problema porque eu estudo a Bíblia em grego, o Novo Testamento, e eu estudo em hebraico, o Antigo Testamento. Então, eu estudo o texto na íntegra, no original, no que foi feito. Então, para que a gente aprofunde num texto, a gente não pode ficar apenas na nossa língua, porque a Bíblia não foi escrita em português. Ela passou por algumas traduções para chegar até nós, mas é 99,5% de exatidão do texto em todas as versões que foram encontradas. E esse 0,5% que tem de diferença é questões de pontuação e de detalhes, que não comprometem em nada os princípios da Bíblia. Então a gente precisa disso. E nós precisamos que tudo que a gente aprenda esteja de acordo com a Bíblia. Tudo que a gente aprenda. A gente não pode aprender algo e isso seja confiável se não tiver de acordo com as Escrituras. Ok? Vamos lá, Malaquias capítulo 2, verso 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e lhe dei ambas, para que me temessem. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Olha só, o Senhor diz assim, eu dei o mandamento para que ele me temesse, para que ele aprendesse a me amar e me temer. E ele me temeu e se assombrou com o meu nome. Verso 6, a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Por quê? Versículo 7. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, na boca do sacerdote, do líder, deve ter a instrução. A instrução de quê? Do que o povo precisa saber das Escrituras. Então, eu quero dar para vocês hoje algumas instruções, e aqui a minha preocupação é o seguinte: eu não tenho preocupação em vocês se escandalizarem, não tenho essa preocupação. Minha preocupação é a seguinte: eu não quero que vocês fiquem cansados, mas o que eu escrevi foi muita coisa, então eu acho que não vai dar para ministrar tudo hoje. Mas eu quero começar e dizer a vocês o seguinte: nós somos um ser tríplice. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando a gente fala da questão da intimidade, o plano de Deus para a intimidade, a gente já pensa logo na questão do corpo. E é importante, é essencial. Mas a verdadeira intimidade, aquela que Deus planejou para o casal, é muito mais profunda e abrange essas três áreas: espírito, alma e corpo. Nós não podemos ficar na superficialidade do corpo. Deus, em sua sabedoria e amor, nos criou como seres trinos, e o casamento é o reflexo dessa totalidade. Por isso que lá em Gênesis 2:24 diz que o Senhor os tornou uma só carne. E aí Paulo não era casado,
e Paulo diz assim: olha, Deus fez os dois uma só carne, e ele diz assim: grande é esse mistério. Aí ele ainda diz: eu me refiro a Cristo e a igreja, uma só carne, uma unidade, ambos tornando-se um. Nós vamos mergulhar um pouquinho em cada dimensão. Se você tiver com a Bíblia, abra a tua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 6, verso 15. 1 Coríntios 6, 15. Eu quero que você veja, irmão, que aquilo que a gente vai falar é bíblico, e se você tiver dúvida de alguma coisa, por favor, anote ou lembre, para depois a gente conversar. Você me perguntar, e eu posso, através da sua pergunta, depois fazer até um estudo para a gente estudar de maneira mais profunda. Eu vou pular algumas coisas aqui, e depois que eu completar esse texto, eu vou escrever um livro sobre esse assunto. E depois eu posso completar o texto e passar para vocês, se vocês quiserem, quem desejar, tá bom? 1 Coríntios 6, verso 15. Olha o que o texto diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de meretriz ou de uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une a uma meretriz faz-se uma com ela? Pois serão, como diz, dois numa só carne. Ele está falando da unidade do corpo. Versículo 17. Na unidade do corpo há uma união espiritual. Preste atenção. No mesmo contexto, olha o que a Bíblia diz: mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Há uma unidade espiritual. Eu não sei se você sabe, mas nos centros de feitiçaria, geralmente há envolvimento sexual, para que haja um portal no mundo espiritual aberto, para possuir aquela pessoa. Há uma prisão emocional e espiritual, quando a pessoa se envolve com outra pessoa, fora da aliança de casamento. É por isso que no Veredas Antigas a gente faz aquele processo de desligamento de alma, porque existe uma ligação emocional e espiritual. Então eu quero falar um pouco sobre isso, depois a gente pode aprofundar sobre isso em um outro momento, mas eu quero que você pense nisso: intimidade no espírito. A intimidade espiritual é o alicerce de um casamento forte e duradouro. É a conexão mais profunda, onde os corações se alinham com a vontade de Deus. A Bíblia diz que a união do casal, ela é tão forte e tão espiritual, que o que é mais santo santifica a vida do outro. Por quê? Porque é espiritual. O texto diz que, lá em 1 Coríntios capítulo 7, que diz que os filhos, eles são também santificados pela vida do casal. E o cônjuge é santificado pela vida daquele que é crente. Digamos que um cristão e um não cristão, digamos que casaram e depois um se converte. Deve largar a outra pessoa, porque agora ele é crente e o outro ainda não é? Não. Ele deve orar e deve buscar a Deus. E o que é mais forte? É o poder de Deus que está agindo na vida daquele que é cristão, ou o poder do inimigo que está agindo na vida do outro? O que é mais forte? O poder de Deus. Não se compara, não é? Então, a presença de Deus na vida do cônjuge cristão, que vive os princípios da palavra de Deus, santifica a vida do outro. E o outro pode ser salvo, porque o Espírito Santo que age na vida do cristão vai agir também na vida do outro. Então, o casal tem que entender que a união deles é também espiritual. É o compartilhar da fé, das orações, dos momentos espirituais, buscando as coisas do reino de Deus. É buscar a Deus juntos, é crescer na fé juntos, é orar um pelo outro. É a consciência de que Deus é o terceiro e o principal elo que une esse casal. Há uma ligação espiritual, por isso a exclusividade. A pessoa precisa ser parceiro de uma pessoa só. E o ideal, o plano de Deus, é que seja uma pessoa só para a vida toda. A não ser que uma pessoa parta para a eternidade, enquanto o outro ainda tem idade
para casar não é contra a Bíblia, mas Deus não apoia o divórcio e nem apoia uma unidade. Esses dias, uma unidade que não seja por casamento. Esses dias eu vi o pastor Theo Hayashi falando de uma atriz famosa, dizendo que o relacionamento deles é um relacionamento aberto. Ela fala: fulano sabe, eu amo ele, mas ela fica com quem ele quer e ele fica com quem ele quer lá. Irmão, isso é do diabo. Deus quer que uma pessoa seja exclusiva de uma pessoa. Não importa o passado que você já teve, mas o que Deus quer para você é uma unidade daqui para frente exclusiva. Porque se existe uma coisa que dá lugar ao diabo, irmão, muita coisa a gente sabe, né? Qualquer pecado dá lugar ao diabo. A mentira, aquela mentirinha que alguns falam no trabalho, né? Fala da mentirinha branca. Qualquer coisa, qualquer pecado dá lugar ao diabo, mas muito lugar ao diabo. A Bíblia diz que o que peca no corpo, peca na prostituição, ele peca contra o próprio corpo. Então é uma brecha enorme para o diabo. Então essa pessoa que Deus deu a você, é a pessoa que Deus quer que você viva com ela, daqui para frente, enquanto vocês dois respirarem, por causa da união espiritual que Ele fez de vocês. E como fazer que essa unidade seja abençoada e seja melhor? Orem juntos, não apenas pedindo, mas também agradecendo, intercedendo um pelo outro. Orem juntos, leiam a palavra juntos, meditem na palavra, converse sobre as coisas de Deus, fale aquilo que Deus está falando com você. Busquem a Deus juntos, participem de cultos, de grupos de estudo bíblico, de retiro para casais, de encontro de casais. Busque conselho e orientação da palavra de Deus para as decisões do casamento de vocês. Sirvam juntos, encontrem uma oportunidade para servir junto. Vai ter um evento, sirva junto com seu cônjuge. Sirva outras pessoas, aproveitem para trabalhar um do lado do outro. O benefício dessa unidade espiritual. É lógico que eu estou pulando muita coisa aqui, porque senão não vai dar tempo de falar da parte que vocês estão esperando. Que eu sei que vocês estão esperando. A intimidade espiritual traz paz, propósito, direção e uma base sólida para enfrentar os desafios. Ela eleva o relacionamento para além das circunstâncias. Ela traz uma unidade mais forte entre um e outro. Mária quer falar alguma coisa? Não? Levantou a mão assim? Eu pensei que queria perguntar alguma coisa. Gente, vocês estão tão comportadinhos. Está um silêncio nesse lugar. Coisa boa ver vocês concentrados assim, né? Coisa boa. Vamos lá. A segunda área de intimidade. Eu falei do espírito e agora vamos falar da alma. A conexão emocional, mental. O pastor Juscelio de Souza é para mim um dos pastores mais profundos na área de casais. Ele é o pastor do Mevan. Quer crescer em conhecimento de família, de casal, siga o pastor Juscelio de Souza. Ele fala que o ato de intimidade do casal é um renovar da aliança emocional. Os casados sabem que às vezes pode ter alguma desavença, né, entre o casal. E o casal conversou, orou junto, mas parece que as coisas ainda não alinhou bem direitinho. Mas depois que o casal tem intimidade, parece que há um liberar maior. O casal que ora junto, irmão. Um dia a gente fez um curso de homens chamado Comunicação, Sexo e Dinheiro. Ele disse: pastor, eu aprendi a orar. Eu e fulana de tal, ele disse o nome da mulher dele. A gente levanta cedinho para orar junto. Disse: pastor, e a gente ora junto. Só que depois que a gente ora, parece que a gente olha um para o outro assim. Diz: vamos deitar de novo. Eles: pastor, e o negócio está bom demais. Depois que a gente começou a orar junto, pastor, era mais ou menos, mas agora está muito bom. A nossa intimidade agora, pastor, está um negócio do céu. Eu digo: por causa da ligação de alma, por causa da ligação emocional, ok? Então a intimidade de alma envolve uma conexão emocional e mental do casal. É compartilhar dos pensamentos, sentimentos, sonhos, medos, alegria, tristeza. É conhecer e ser conhecido profundamente.
é comunicar as emoções, os sonhos, as expectativas, é ser vulnerável e transparente ao outro, é entender o mundo interior do seu cônjuge e permitir que ele entenda o seu. Ter um relacionamento sem medo, que você pode compartilhar as coisas com o seu cônjuge. Permitir que a pessoa que mais sabe do seu interior seja o seu cônjuge, por causa dessa ligação emocional, de alma, que vocês têm. Como é que cultiva isso? Na verdade, está tudo meio que interligado, mas eu vou falar de cada um pouquinho, e depois vocês vão entender que na medida que a gente pratica qualquer um, nas 3 áreas a gente se aproxima: espiritual, emocional, na alma e no corpo. Ok? Vamos lá. Como é que a gente desenvolve isso? Uma comunicação intencional. Dedique tempo para conversar de verdade, sem distrações. Faça perguntas abertas. Seja sincero, sem interromper o outro. Compartilhe sobre o dia, mas também sobre o que está no seu coração. Seja sincero com o outro. Os homens são meio cegos, e você, irmã, precisa ser mais clara com ele. Porque se um homem está conversando com o outro, ele entende o outro perfeitamente. Mas conversando com uma mulher, quantas pessoas às vezes já chegou para se aconselhar e dizer: pastor, está difícil meu casamento, ora por nós, conversa com meu marido. Digo: tá, eu converso, qual é o problema? Ele disse: pastor, aí conta o problema. E aí eu digo assim: você falou para ele? Ela disse: não, mas era para ele perceber. Mas tu não disse a ele que tu sente isso, isso? Ela disse: não falei não, mas era para ele perceber, era para ele ver. Eu fiquei chateado, fiquei sem falar com ele o dia todo. Eu falei: e ele não perguntou quem era? Perguntou, e tu disse? Ela disse: não, porque era para ele saber. Eu disse: como é que ele vai saber? Então, para que haja uma ligação emocional e de alma, irmã, fala, compartilha, seja sincera, abra o coração. É preciso ter o quê? Empatia e validação. Tente se colocar no lugar do outro. Tente se colocar no lugar do outro. Irmão, minha mente mudou. Eu estava orando um tempo e eu dizendo: Senhor, eu preciso compreender melhor minha esposa. E aí, irmão, aquilo que me deixava chateado, muito aborrecido, mudou no meu coração. Começou a virar compaixão. Porque eu pensei: Senhor, ela sente isso. Não é ela que quer sentir, ela sente isso. Não, nós somos diferentes. Além de ser diferentes no questão homem e mulher, nós somos diferentes em personalidade, em temperamento. Eu acredito que eu sou fleumático. Nos meus testes, dá meio que neutro, sabe? Eu acho que no começo eu pensava assim: será que eu sou psicopata? Que não dá um resultado certo? Será que eu sou um cara doido? Mas, irmão, eu comecei a fazer teste, estudar mais sobre isso. Eu me identifico muito com o temperamento fleumático. O fleumático, irmão, tá o povo querendo brigar e ele tá olhando e ele dizendo assim: ó, não me toca não. Eu estou aqui na minha, mas eu espero a hora de falar. Esse é o fleumático. Já o sanguíneo, irmão, você fala, ele fala até antes de pensar. Ele fala, depois vai pensar. Então nós somos diferentes. E geralmente, não é regra geral, mas na maioria dos casos, você se casa com uma pessoa que é um temperamento bem oposto ao seu. Por quê? Porque nós somos atraídos por aquilo que nos falta. Então, se você é alguém mais tranquilo, mais suave, que não tem muita iniciativa, e você vê alguém que tem iniciativa e tal, isso é inconsciente, irmão, mas isso já lhe chama a atenção. Você diz: puxa, que pessoa fantástica. Eu sou desequilibrado, sou para frente, sou atordoado, e essa pessoa tem tanta paz. Só que depois que casa e que está vivendo junto, aquilo que você admirava e que te atraiu para ele, se torna um motivo da sua impaciência e da sua raiva. E é desse jeito. Aí a gente precisa, aí a mulher que admirava aquele homem calmo, diz assim: esse homem é um murcho, ele não se mexe. E o homem está dizendo: eu já era assim, eu casei desse jeito. Ou então olha para ele, esse aquele homem que tinha atitude e tal, diz: esse homem é avexado demais, esse homem é agoniado.
mas foi isso que atraiu você. Foi a característica que ele tinha, que você achava lindo, que lhe atraiu e que agora você acha ruim. Então seja sincero, compartilhe as coisas, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Marido, não adianta dizer assim, você não pode sentir assim. Não pode. Irmão, a pessoa sente não é porque quer, não. Quando o marido dá uma resposta literal na mulher, às vezes a mulher acha que ele está sendo grosso, aí ela se magoa, aí ele diz, não é para você se magoar não. Como é que não é para se magoar, irmão? Além de todas as diferenças que nós temos um passado, né? Teve uma pessoa que viveu, por exemplo, com os pais que brigavam com ele o tempo todo, aí o marido agora fala algo e ela tem o mesmo sentimento de quando era criança, que era humilhada em casa. Aí ela diz, não venha não, você está pensando que eu vou, eu já engoli as coisas quando eu era criança, eu não podia me defender, mas hoje fala para tu ver. E aí a gente vê a mulher querendo passar em cima da autoridade do marido. O marido às vezes não quer ouvir o conselho da esposa. Por que ele não quer ouvir o conselho da esposa? Pode ser porque dentro da casa dele quem mandava era a mãe. Aí ele diz assim, minha mãe que era brabona dentro de casa que mandava, minha mulher quer mandar em mim também é? A mulher não pode dar um conselho para o cara que ele rejeita. A mulher tem sensibilidade, a Bíblia diz que é o vaso mais frágil. A mulher percebe coisas que nós homens não percebemos. Aí a mulher vai dar o conselho, o marido diz, vem pai, você quer mandar em mim? E não ouve o conselho da esposa e perde a oportunidade de ser abençoada. Se nós somos uma só carne, nós precisamos entender que estamos do mesmo lado, lutando pela mesma causa. Irmãos, é impossível viver uma vida juntos e não se magoar. De vocês aqui pode ter alguns que foi magoado hoje mesmo pelo seu cônjuge. Pode ser que você tenha falado ou não tenha falado. Pode ser que teve gente que nem chegou aqui para esse culto hoje porque se aborreceu com alguma coisa, se magoou. Então, fundamental também é o perdão e a reconciliação. A intimidade de alma exige um coração pronto para perdoar e pedir perdão, reconhecer os erros, expressar o arrependimento sincero e trabalhar juntos pela unidade do casal. Tem que haver perdão, irmão. Assim como Deus vos perdoou em Cristo, perdoai também uns aos outros. Assim como o Senhor perdoou você em Cristo por causa do sacrifício de Jesus, você também deve perdoar o outro. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada trimestre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam anualmente. É assim? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A cada dia. Perdoe todo dia. Seja misericordioso todo dia. Ame todo dia. Perdoe todo dia. Se alguém ficar zangado, que seja o outro, e não você que está recebendo esse ensinamento. E faça o possível para que o outro esteja bem, na medida do seu possível. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 12: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem uma música secular que diz assim: quando um não quer, dois não brigam, mas você já está demais com as suas intrigas. Essa música é velha. Mas no que depende de você, você deve ter paz, porque a alma precisa estar em unidade. Invista em tempo de qualidade, façam atividades juntos. Veja o que é que vocês gostam, né? Não gosta de filme, aí o que não gosta de filme faz um esforço para assistir o filme com o outro. O outro gosta de jogo, de futebol, aí de vez em quando faz um esforço para assistir o futebol junto com o outro. O outro gosta de boxe, aí a mulher diz: vixe, é uma luta violenta, não gosto. Mas de vez em quando faz um esforço para estar com ele, para estar junto.
Eu tenho um primo que ele é muito caseiro, ele não gosta de sair. É um homem de Deus, um homem muito crente, um homem de Deus. Mas ele gosta de assistir filme, aqueles canais de animal, de coisa selvagem e tal. Gosta muito de ler a Bíblia. E ele gosta desses canais assim. Aí a esposa dele é muito alegre, ela é muito espontânea, ela gosta muito de sair. E aí às vezes ela sai, às vezes ela vai para algum evento, alguma coisa da igreja junto, e às vezes ele vai junto, às vezes ela vai só, porque ele quer ficar em casa, e às vezes ela fica em casa para ficar com ele, embora quisesse ir. Aí ela me contando um dia, ela disse: Jace, eu fiquei um dia em casa para fazer companhia para ele, eu queria ir, mas eu fiquei em casa. Aí ele ficou assistindo os canais que ele gosta. Aí ela disse: eu fui conversar com ele. Quando eu fui conversar com ele, ele olhou para mim e fez: ó o silêncio como tá bom, ó. Não fala nada não. Então, irmão, tem gente que gosta de tranquilidade, silêncio. Aprenda o que o outro gosta e faça um esforço para passar tempo junto. É difícil os dois gostarem tudo das mesmas coisas, é difícil. Mas você vai fazer um esforço para estar junto com o outro. Compartilhe do seu coração, dos seus sonhos, das suas metas com o seu cônjuge. Converse sobre os sonhos individuais que você tem, o que você sempre pensou desde criança, o que você sonhou. E o que é que a gente ganha com isso? A intimidade da alma constrói confiança, segurança emocional, uma amizade profunda, um senso de pertencer um ao outro. Ele abre o coração para mim. Tem homem que abre o coração para os amigos do futebol, mas não abre o coração para a esposa. Tem mulher que abre o coração no salão, mas não abre o coração para o marido. E pode ser que a culpa seja também um pouco do outro, que não sabe ouvir com atenção. Precisa dar atenção. Companheiros, um do outro. Nós precisamos desenvolver isso para termos uma amizade profunda e nutrir o amor que Deus colocou dentro de nós, um pelo outro. Aquela paixão que existia quando você casou, ela pode existir agora, depois de casada. Vai ser sempre? Não, vai ter momento de aborrecimento, que parece que a paixão esfria um pouco, mas você pode nutrir isso, para que isso volte. Amém? Agora vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7. Vamos falar agora da intimidade do corpo. Se Joivon estivesse aqui, ele ia dizer amém, aleluia. Ele não pôde vir não, Liz passou mal ontem à noite, e Juscelia achou melhor não sair hoje. Quando fala sobre isso, Joivon já grita lá atrás: oh glória! Mas eu sei que os outros homens aqui também gostam desse assunto, é porque Joivon tem coragem para falar, né? 1 Coríntios capítulo 7. A intimidade física é a expressão mais palpável e poderosa do amor e da união do casal. É um dom de Deus, que Deus deu ao casal para desfrutar. Foi Deus que criou o sexo. Tem gente que pensa que Deus fez o homem e a mulher quase todo, e deixou a parte da sua genitária, e Deus virou as costas e chamou o diabo e disse: diabo, vai lá fazer o resto. Não foi não, irmão. Deus fez tudo. Deus fez tudo. Deus fez você. Macho e fêmea, o Senhor os criou numa perfeição. Eu não vou entrar em detalhes, posso fazer talvez isso outro dia, mas em detalhes de questões físicas. Mas a gente pode falar um pouco outro dia sobre isso. Vamos marcar talvez daqui uns 2 meses, um encontro mesmo, num sábado, alguma coisa assim, e vamos falar sobre esse assunto. Mas hoje eu quero apenas falar de uma maneira mais abrangente e mais geral. É um dom que o Senhor deu para os casais. Na mente das pessoas ficou algo meio que manchado, no mínimo manchado e distorcido. Se não ficou totalmente bagunçado, ficou pelo menos manchado
a questão sexual na mente de muita gente. Por quê? Porque aprendeu de um jeito errado. Quer ver? Deixa eu mostrar uma ilustração para vocês aqui. Olha só, vocês estão vendo ali, né? Tá dando... Deixa eu apagar a luz aqui para dar para vocês verem direito. Vocês estão vendo a imagem do data show ali, né? A gente está sem ainda o... Está enxergando ali, né? Digamos que está nítido o que você está vendo ali. O que é que o pecado fez e o que é que as pessoas fizeram com o sexo? Isso aí. O que é que está escrito ali? Quem consegue ler? Na mente dos adultos que não nasceram lá, e até os que nasceram no lar cristão, a maioria deles está com a mente distorcida do que é a sexualidade criada por Deus. Fica tudo bagunçado, ela não dá para entender nada. E aí, conforme a gente vai conhecendo a Bíblia e a nossa mente vai sendo renovada pelos princípios da palavra de Deus, a gente começa a enxergar com mais clareza e com mais perfeição aquilo que Deus fez. E Ele vai trabalhando o nosso coração, renovando a nossa mente pelo conhecimento das Escrituras, e a gente vai começando a enxergar direito aquilo que o Senhor criou. Deu para entender? Talvez algum de vocês tenha um problema de vista, ainda está vendo embaçado, né? Mas é só para ilustrar que aquilo que foi feito por Deus tem que ser interpretado pelo Criador. Foi Ele que fez, foi Ele que criou. Então não é tabu, não é errado a gente falar desse assunto, e eu falo com vocês com muita liberdade. E vocês com muita expectativa, né? Percebo. É um dom que Deus deu para o matrimônio. Aí o que é que o diabo fez? O diabo veio e disse assim: eu quero distorcer isso aqui, eu quero criar confusão nisso aqui, eu quero alterar isso aqui, eu quero fazer com que fique algo pervertido. E hoje a psicanálise fala que a perversão da humanidade é por conta da sexualidade, toda ela. De repente há um exagero, mas eu digo que grande parte, mais de 70% da internet é financiado pela pornografia. O negócio é sério. Existem engenheiros instruídos pelo Satanás para divulgar conteúdos para que as pessoas sejam corrompidas no seu espírito, na sua alma. E hoje em dia é muito difícil um homem que não seja cristão e que não seja um consumidor de conteúdo pornográfico. Eu soube de um homem que estava indignado, estava com raiva, porque o filho dele pegou o celular dele e viu algumas coisas que não tinha que ver. Uai, mas por que ele vê? A criança não pode, mas ele pode. Então, irmão, isso é muito sério. Isso é o que Deus criou para ser puro, santo e dentro da aliança, os limites do casamento. É a única coisa no universo que se deve compartilhar com uma pessoa só. Sei que já tivemos um passado errado, né? Não fomos cristãos a vida inteira, tivemos um passado errado, mas o Senhor quer que daqui para frente seja exclusividade. Exclusividade. Como é que a gente cultiva isso? Priorize um ao outro. A vida é corrida, né? E a intimidade física às vezes fica para depois. Vai ficando para depois. E o casal às vezes tem filhos, e os filhos não dormem cedo, né? E os filhos parece que vão dormir, e quando o casal fecha a porta, que vai começar a conversar, os filhos chegam batendo na porta: pai! Você diz: meu Deus, será que não é o inimigo que está usando meu filho? Precisa ser programado, irmão. Tem que ser dia A, B, C, D. Não, tá. Mas é importante que haja uma intencionalidade para que haja frequência na intimidade do casal.
Agendem um tempo para isso, se for preciso. Arrume um jeito. Faça um plano, né? Bota as crianças para dormir mais cedo. Quem tem mais de um filho, irmão, às vezes é que pode se tornar mais difícil. Quem tem mais de um filho e quem acostumou os filhos a dormir na cama, irmão, não faça isso não. Não deixe seus filhos dormindo na cama não. Bota seu filho para dormir no quarto dele. Isso prejudica muito. Isso prejudica muito o relacionamento do casal. Eu não vou entrar em detalhes hoje, mas eu afirmo a você categoricamente que você está fazendo mal ao seu filho se ele dorme na cama com você. Tem casal que tem coragem de ter intimidade enquanto o filho está dormindo no canto da cama. Não faça isso. Não deixe nem dentro do quarto. Leve para o outro quarto. Deixe em outro cômodo. Se seu filho não dorme só de jeito nenhum, você pelo menos no momento de vocês, pega essa criança, coloca no outro cômodo, nem que depois que vocês tiverem terminado o tempo de vocês, os 2 minutos, 3, brincadeira. Outro dia eu falo sobre isso. Mas depois você traga o filho de volta, se quiser realmente deixar dormir lá, mas o casal precisa ter a liberdade dele. Precisa ter. Então faça isso de propósito, organize-se, né? Priorize um ao outro, tenha uma comunicação clara e respeitosa, fale sobre suas necessidades, desejos, limites, o que gosta, o que não gosta, honre os desejos um do outro. 1 Coríntios 7 diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Engraçado, a igreja de Corinto perguntou a Paulo sobre casamento. Eu não sei se você tem alguém que você possa... Hoje, irmão, é muito bom. A gente tem curso aqui na igreja de comunicação, sexo e dinheiro, integridade sexual. Irmão, na época que eu me converti, não tinha nada disso. E a vergonha de perguntar qualquer coisa para alguém. E quais são os limites do prazer? Isso pode, aquilo não pode, aquilo outro pode, aquilo não... O que é que pode, o que é que não pode? E vai perguntar isso a quem? Vai pesquisar na internet para encontrar um monte de porcaria? O que é que vai fazer? Então existe instrução e Paulo escreve para a igreja, diz assim: quanto àquilo que vocês me escreveram, seria bom que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem a seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido e a mulher da mesma sorte ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Do mesmo modo, o marido não deve ter poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a esposa. Não defraudeis um ao outro, ou seja, não fique se negando um ao outro. Sabe uma arma que às vezes as mulheres usam? Fica chateada com o marido, diz: portanto agora vou deixar ele sem intimidade, vou dormir de calça jeans. Aí o cão diz: que coisa boa, faça isso mesmo. Aí ela diz assim: eu vou passar uma semana. Aí o diabo diz: não, passa 15 dias. O pastor Cláudio Duarte diz assim, que Deus não gosta que faça sexo antes do casamento, mas ele também não gosta de quem não faz depois que casa. E a Bíblia está dizendo assim: não defraudeis um ao outro, não se negue um ao outro. Porque, irmão, isso pode haver um esforço de um dos dois para agradar seu cônjuge. Qual é a vontade de Deus? Se está escrito aqui: não defraudeis um ao outro. Aí alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas então eu tenho que fazer toda hora que o marido quiser? Irmão, eu duvido muito que a irmã satisfaça seu marido quando ele quiser e que ele queira toda hora, todo dia. O que é que a gente tem que encontrar? O equilíbrio. Não se negar por causa de orgulho. Precisa ter um esforço para honrar o outro. E Deus vai honrar você, sendo bênção para você. Deus vai honrar você. O pastor Clóvis, achei engraçado, ele um dia falando sobre isso, ele disse assim que ele abraça a esposa,
parece que é Pati o apelido dela. Aí ele disse assim, deve ser Patrícia o nome. Aí ele disse assim, que vai abraçando ela e tal. Ela disse, não, hoje não. Para. Aí ele disse que vai indo. Aí daqui a pouco ele disse, e aí, quer que para? Ela disse, não para mais não. Não para não. Não, porque às vezes pode não ter ânimo por causa do cansaço, por causa da correria do dia a dia, por causa dos filhos que ainda estão acordados, que não foi dormir. Isso é falta de programação da família. O casal precisa se organizar para que a família seja regida pelo ritmo do casal. Você sabia que os filhos, todo mundo deve seguir o ritmo seu? Tem gente que diz, esse menino não dorme cedo. Quem bota ele para dormir é você. Porque em casa, irmão, se deixar, os meus querem ficar até tarde, assistindo ou fazendo outra coisa. Eu digo, não, epa, desliga essa TV agora. Vamos lá orar para dormir. Porque tem que ter programado as coisas. A casa é que deve funcionar de acordo com o casal. Não é o casal que tem que se adaptar aos filhos. É os filhos que têm que se adaptar ao casal. Porque se o casal estiver bem, se os dois estiverem bem, os filhos estarão muito bem. O casal precisa estar bem. Então faça um esforço para honrar seu cônjuge nessa área. Faça assim, ó Deus, eu vou satisfazer meu cônjuge, eu vou deixar ele muito feliz nessa área, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida por você. Porque essa é a vontade de Deus. Olha o que o texto diz: não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para se aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, não fiquem sem ter relação. Não fiquem sem ter relação, é isso que a Bíblia está dizendo. A não ser que vocês concordem, diga assim, nós vamos jejuar aí uns 3 dias e vamos ficar zerado. Beleza? O outro concorda. Não, olhe para mim aqui. De acordo com a Bíblia, a vontade de Deus, é proibido você fazer um jejum de sexo sem seu cônjuge concordar. Só consentimento mútuo significa se os dois concordarem. Não está escrito isso aqui? Consentimento mútuo. Crie um ambiente de segurança. A intimidade física floresce onde há segurança emocional e respeito mútuo. Não deve haver pressão, culpa ou manipulação. Tem marido que diz assim, a Bíblia diz que seu corpo não pertence a você, pertence a mim. Aí você vai ser um ignorante, estúpido, que vai tratar a sua mulher assim, como satisfação para você só. Deve ser tratado com carinho, com amor, com respeito, e deve ser bom para ambos, não para um só. Espera aí que já eu vou falar de algumas coisas aqui. Eu acho que deixa o resto para a semana que vem ou não? Já posso parar por aqui? Eu estou achando que vocês estão dormindo, gente, está tudo quietinho. Vocês não dizem amém, glória a Deus, não diz nada, né? Inovação e criatividade, tem que manter a chama acesa. Não permita que a rotina apague o prazer. Inove. Você come todo dia na sua casa arroz, feijão e carne frita, todo dia a mesma coisa? Não é. Então sejam criativos, de modo que seja compreensível entre ambos e possam agradar um ao outro. Porque Deus não permite o sexo solitário, que é chamado de masturbação. Então deve ser um para abençoar a vida do outro. É isso que a palavra de Deus diz. Porque Deus criou para que fosse assim. E não foi só para gerar filho, não. Porque a necessidade fisiológica é que seja pelo menos a cada 72 horas. Não é 15 dias, não. Não é a cada 10 dias, não, um mês, não. A frequência, o casal deve encontrar o ponto de equilíbrio. Um pode dizer assim, eu tenho vontade todo dia. O outro pode dizer, minha vontade, bom para mim seria a cada 5 dias, 6 dias. Não, então vamos encontrar um meio termo aí? Cada 2 dias? 3, vamos? Um agradar o outro, irmão, porque casamento é cumplicidade, é para um agradar
o outro. É isso que Deus planejou. Amém? Amém ou não amém? Agora, tudo desde que esteja dentro dos limites bíblicos e do conforto de ambos. Outro dia eu vou falar sobre os limites do prazer, mas hoje não. Compreenda a diferença. Homens e mulheres podem ter necessidade de forma diferente, expressar de forma diferente. Aprenda a linguagem um do outro. Homem do céu. Deixa eu fazer uma ilustração para vocês verem aqui. O homem é diferente da mulher, bem diferente. Ó, aqui é água, viu? Vocês já viram transformar água em vinho? Não é brincadeira, irmão. Tem um pó de suco aqui embaixo. Senão alguns podem achar, o pastor está transformando água em vinho. Eu quero fazer essa ilustração para que possamos entender como que funciona a dinâmica do casal. Aqui tem um copinho de medir. Eu vou explicar para vocês por que é tão diferente, tão diferente, tão diferente. A genitália masculina precisa de mais ou menos esse tanto de sangue para poder ficar pronto para o ato de intimidade. Esse tanto de sangue aqui, olha o tantinho. E esse sangue vai para o lugar certo apenas com o pensamento. E rapidinho. Esse tanto de sangue, olha o tantinho. Vou colocar nesse copo aqui para poder deixar a vasilha livre. Olha o tanto de sangue. O homem e a mulher. A região feminina precisa de muito mais sangue. Eu vou colocar a medida aqui. Ainda não deu, não. Ainda não deu. Mais ou menos isso aí. E aí tem homem que acha que é só chegar e a mulher tem que estar pronta. Porque ele só pensou, o sangue já ocupou o espaço que tinha que ocupar. Ele estou pronto. E quer que ela esteja pronta e vamos lá e vamos lá. Não é assim não, meu amigo. Não é assim não. Você sabe lá em Gênesis, quando a Bíblia diz assim, volta lá para o texto de Gênesis. Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Num livro que eu li do pastor Luciano Subirá, ele examinou esse texto no hebraico e escreveu algo aqui que eu nunca tinha visto. Gênesis capítulo 2. É o capítulo 3. É o capítulo 3. Verso 16. Gênesis 3, verso 16. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a dor da tua gestação. Em dor darás luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O que significa esse marido dominar a esposa? Significa que quem tem que estar pronto, aqui tem dois sentidos. No sentido de que o marido é autoridade por ser o homem, cabeça do lar, e também no sentido de que o homem deve procurar primeiro a satisfação da sua esposa. Pesquisas dizem que, em média, os homens precisam de 5 minutos para estarem satisfeitos, e as mulheres, em média, 14 minutos. E aí, agora, o que tem que fazer? Nós temos um problema aí, não tem? O homem vai, então, ficar satisfeito e vai deixar a sua esposa insatisfeita? E aí ele quer que a esposa tenha disponibilidade quando ele quer, para o desejo dele somente. Está errado. Ele deve priorizar a sua esposa.
Então ele deve trabalhar, se esforçar, ajudar a esposa, para que o sangue possa ir para o lugar certo, e que não é pouco não. Rodrigo até desligou o negócio. É porque já tem 1 hora que eu estou falando, né? Desligou. É que tem 1 hora que eu estou falando já, irmão. Vocês estão cansados. Vamos deixar para continuar outro dia? A rocha. Então vamos lá. Aí o homem acha então que é só vamos lá porque eu estou pronto? Não. Você está pronto, mas ela não está pronta não. E você tem que ajudar ela a ficar pronta. E você tem que se organizar para você ter saúde para passar dos 15 minutos. Porque se a média é 14... E hoje eu não vou falar algumas coisas não, para não espantar vocês, mas a fisiologia humana é assim. E o ser humano é egoísta. Você acha que Deus fez a mulher, o homem tem o seu ápice do prazer em poucos segundos. A mulher é mais tempo e pode ter múltiplos. Por que Deus fez assim? Por que Deus fez assim? Ele fez errado? Não, o homem tem que ter consciência disso e tem que dizer assim: se Deus criou minha mulher para ter um prazer mais prolongado do que eu preciso ser homem para me esforçar, para fazer ela usufruir daquilo que Deus, o meu Criador, o meu Pai, criou para ser. Então eu tenho que fazer minha parte. E aí eu preciso de orientação, vamos fazer curso de homem. Porque ninguém nasceu sabendo das coisas. Você pode, irmão, também aprender de maneira bíblica e correta com pessoas que são cristãs dessa área. O que é que alguns pastores estão fazendo? O pastor Josué Gonçalves, ele vai ministrar um encontro de casais. Ele leva lá uma sexóloga cristã para ministrar a outra parte. Ele fala sobre a parte espiritual, sobre a parte emocional, sobre o cuidado, e ele leva alguém, um profissional da área, para falar daquela área. Porque tem muita gente que vai, por curiosidade, pesquisar na internet, irmão, e o algoritmo pode seguir você e te mostrar pornografia. E aí você está enrolado agora, para sair disso. Porque o vício na pornografia é igual um vício de cocaína. Para parar é muito difícil. Eu já acompanhei pessoas de outras igrejas que me procurou e eu disse: ó, fulano, já que vocês me procuraram, eu vou tomar a liberdade de ficar conversando com você e te perguntando como é que você está nessa área, porque se você não tiver a quem prestar conta, você não vai vencer. Não, pastor, pode falar, pode me mandar mensagem. E ele veio me procurar a pedido da esposa dele, que descobriu. E ele veio e foi corajoso. Ele disse: pastor, ó, eu não estou vencendo não. Ele disse: eu não dou conta de ficar com o celular. Então, meu irmão, eu não quero que você esteja vulnerável para ser atacado por imagens que o diabo deixou à disposição de quem vai procurar qualquer coisa relacionada a esse assunto. Então você tem que aprender por uma fonte segura, ok? E esse é o plano de Deus para você. Lembre-se dessa imagem aqui na frente. Para que chegue na quantidade de sangue que circula na região, precisa ter estímulos. Precisa ter incentivo. Se é que você me entende. Se para o homem é diferente, é claro, Deus fez você diferente. É só o pensamento. Para estímulo, basta o pensamento. Quer ver uma coisa? Que a mulher é muito emocional e o homem é meio que, quase que animal nessa área. Eu li um livro na época que eu estava fazendo o trabalho da faculdade, porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. É interessante porque, digamos que morre uma pessoa, e aí a mulher vai e veste a roupa tudo preta. Irmãs, se vocês não sabem, por favor, não compre lingerie bege, que teu marido não gosta.
90% dos homens acham horrível. Aí a mulher veste uma lingerie, a roupa íntima, preta, tudo preto. Aí vai para o velório, aquela coisa triste, ela chora porque um amigo morreu. Aí chega em casa, a mulher vai tirar aquela roupa que estava no cemitério. Quando vai tirar a roupa que fica de calcinha e sutiã, o marido diz: opa, estou ligado. Aquela calcinha preta, sutiã preto. Aí ele dá um sinal. Ela diz: eu não acredito que você tem coragem de pensar numa coisa dessa no dia que fulano morreu. Porque a mente dos dois é diferente. O homem olhou para ela, irmão, o sangue já veio para o lugar que devia vir e já está pronto. E a mulher está emotiva, diz: não, eu não quero saber disso agora não. Porque cada um é diferente. Respeite a diferença do seu cônjuge e trabalhe da maneira certa para você ser bênção na vida do seu cônjuge. Amém? Irmão, eu não quero falar aqui durante 2 horas. Deixa eu pular algumas coisas aqui para ver o que eu falo ainda hoje. Mantenha a chama acesa, né? Seja criativo, compreenda as diferenças. Deixa eu pular aqui muita coisa, senão a gente não vai. Isso aqui não acaba, parece que não acaba nunca. Vamos lá, pulei um monte de coisa aqui e vocês vão ficar curiosos do tanto de coisa que eu pulei aqui. Mas vamos lá, abra sua Bíblia em Cântico dos Cânticos. Já eu vou terminar. Já é 9h da noite. Cântico dos Cânticos fica depois de Provérbios, Eclesiastes. Aí vem Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Deixa eu tomar minha água e vou botar essa vasilha aqui embaixo para vocês ficarem olhando para o sangue aí. Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Eu acho que alguns de vocês não sabiam que isso estava escrito na Bíblia. É difícil você ver gente pregando em Cântico dos Cânticos, não é? Pois eu vou dar alguns textos para vocês e outro dia eu prego nesses textos aqui. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, olha o versículo 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, pois melhor é o seu amor do que o vinho. Versículo 13. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre meus seios. Está escrito assim na tua Bíblia aí? O marido morar entre os seios da esposa. Olha aí. Está escrito na Bíblia. Vamos lá, olha um pouquinho mais à frente. Capítulo 2, versículo 3. Qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Você é como uma árvore, que eu quero estar debaixo da sombra, e seu fruto é doce ao meu paladar. Eu não vou explicar o texto, eu vou deixar pela sua criatividade. Como disse um irmão lá, teve um irmão que foi pregar num texto, ele leu o texto de Romanos, depois disse assim: irmão, não vou nem explicar para não estragar o texto. Hoje está mesmo eu dizendo assim, eu não vou nem explicar esse versículo para não estragar o texto. Olha o capítulo 4, verso 11. Moço Ney está numa alegria, eu acho que ele nunca tinha lido, né, com essa com essa visão. Ney está só sorrindo ali, gente, eu estou vendo daqui. Ó, capítulo 4, verso 11. Favos de mel manam dos teus lábios, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o perfume dos teus vestidos é como a fragrância do Líbano. Olha só, eles têm mel debaixo da tua língua.
Irmão, aqui não está falando de um beijinho de bitoquinha, não. Está falando de um beijo de intimidade. Por isso que eu sou contra, irmão, e ninguém me convence o contrário, de namorado beijar na boca. Irmão, não tem base bíblica para isso. Namorado beijar na boca, não existe isso. Na verdade, namoro não existe na Bíblia. Quando a gente fala de corte, o povo diz assim, é radical demais. Ô irmão, dá um beijo de língua na tua esposa, vendo se tem, agora não, eu estou dizendo assim, outra depois, dá um beijo de língua na tua esposa, vendo se tem mel debaixo da língua dela, para ver o que é que tu vai sentir. Aí um solteiro é para fazer isso, botar a carreta na ribanceira, para ver se o freio vai segurar? Não. Vamos lá, capítulo 7, verso 2. Irmão, eu vou deixar para escandalizar vocês mais outro dia. Hoje não. Mas vamos lá. O teu umbigo é como uma taça redonda que não falta bebida. E o seu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Irmão, está falando de bebida e de comida. O teu umbigo é como uma taça. Você faz o que numa taça? Bota o suco de uva e toma, não é? Olha o que está escrito no texto. Se controla, homem. Se controla. Tem alguns homens aí que estão querendo rir. Vamos lá, versículos 7 e 8. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus seios como cacho de uva. Isso aqui não deve estar na Bíblia de algumas pessoas, né, não? Eu imagino que os homens tudo que estão aqui gostam de uva. Né, nego? Está de uva. Versículo 8. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei seus frutos. Uva, irmão, não é só para colher. Entende? Pegarei nos seus frutos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Medita nesses textos depois, irmão. Chama teu cônjuge e lê esses textos em algumas versões para tu ver. Diz, meu amor, vem cá, vamos ler a Bíblia junto. Você não precisa mais do que isso para começar o sangue fluir para o lugar certo. Versículo 13. As mandrágoras exalam perfume. Ele está falando aqui de frutas, de frutos. E as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, que guardei para ti, ó meu amado. Mandrágora era uma fruta afrodisíaca daquela época. Vai pesquisar para tu ver. É como se fosse um Viagra natural. Entendeu? Depois nós vamos ter umas reuniões só de homem. E a gente vai ministrar algumas coisas para os homens, para a gente pensar em algumas coisas. Porque o homem e a mulher, eu já falei várias vezes, é diferente. É diferente. E precisa de estímulos diferentes. Ok? Eu acho que tem gente escandalizada aí já, não tem não? Então, irmãos, hoje a gente vai ficar por aqui. Abra ainda a sua Bíblia num texto que a gente vai ler agora para terminar. Convidar o pessoal do louvor aqui para a gente cantar mais um louvor. Porque, irmão, não se tem pregação de 1h30, não existe isso. E o povo fica tão atento igual vocês estão, nunca vi. Deixa eu achar esse texto, porque eu tinha pensado nesse texto, mas não anotei a referência. Provérbios capítulo 5. Vamos ficar em pé, gente?
Vamos ler 2 versículos, o versículo 18 e 19. Provérbios 5, 18 e 19. E se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, que eu ensinei aqui, me procure depois. Irmão, tinha tanta coisa aqui, viu? Mas outro dia a gente reúne de novo. Eu achei bom que vocês ficaram tão atentos, que eu achei bom. Acho que eu vou ensinar sobre isso toda quarta-feira. E dá para a gente falar pelo menos umas 15 quarta-feiras sem repetir o assunto. Vamos lá, Provérbios 5, versos 18 e 19. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha só, irmão, o Senhor está dizendo assim, olha, alegre-se com a sua esposa. É Deus que é isso, irmão. Alegre-se com a sua mulher, alegre-se, se alegre com ela. Bota um louvor para tocar. Alegre-se. O texto está dizendo assim, alegre-se, curta isso. É o presente de Deus para você. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está bem lá, no quarto, no momento da sua intimidade. Você acha que você sai da presença de Deus? É estranho falar isso, não é? Ou pensar sobre isso? Irmão, quando a Bíblia diz que Deus é testemunha da aliança, aonde é que a aliança era consumada? O povo fazia a unidade do casal em público, mas a aliança era consumada mesmo, era os dois sozinhos, dentro do quarto. Ali é que a aliança era consumada. Por que os filhos são bem apegados à mãe? Porque o filho tem uma aliança de sangue com a mãe. Quando nasce, corta o cordão umbilical, não é? Aí o menino, quando fica adolescente, ele cortava a pele do prepúcio. Quem cortava era o pai. Era o sinal da aliança dele com Deus. Mas ele também estava renovando sua aliança com seu pai. Aliança de sangue. Aí quando ele casava, que rompia o ímen, aliança de sangue com a mulher. Aliança de sangue. Então você está pensando que Deus não está presente? Claro que está presente. Quer se escandalizar? Mais ainda? Para a intimidade do casal, ore antes, durante e depois. Pastor, oração cabe nessa hora? Claro, irmão. Quando a Bíblia diz assim, orai sem cessar, é para orar sem interrupção. Inclusive, se você não tiver cuidado, num momento desse, o cão pode querer se aproximar, então você tem que estar em oração. Deus quer abençoar você, nada é estranho para o Senhor. Ele criou para que fosse assim, para que fosse bênção. Então, o quarto do casal, na medida do possível, porta com vedação até de som. Entendeu? De barulho. Porque coisa ruim é a pessoa não poder se expressar. Então, irmão, foi Deus que planejou. O versículo 18 diz assim, ó: seja bendito o teu manancial, a tua cama, teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Versículo 19: como coça amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo. Você já viu esse texto em Provérbios? Que os seios da sua esposa saciem você em todo o tempo, e pelo seu amor seja sempre cativado. Está escrito na Bíblia. E uma outra reunião, eu vou mostrar para vocês tanto texto, que vocês talvez passaram batido e não prestaram atenção. Deus tem promessas maravilhosas para nós. E elas estão escritas aqui. E nós devemos vivê-las como Ele quer. Amém? Vamos cantar um louvor? Agradecendo a Deus pela dádiva que Ele nos deu, né? De ser casado, de ter um cônjuge, de ter uma esposa, de ter um marido, né? Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou todas as instruções
de que precisamos. E nós te agradecemos, Pai, por tua bondade. Senhor, que possamos viver um casamento abençoado pelo Senhor, nessas 3 áreas, Pai. Que haja unidade espiritual, emocional, que haja unidade física, e que em tudo, Senhor, o teu cuidado, o teu favor, a tua bênção esteja sobre o nosso casamento. Abençoe teus filhos, tuas filhas, que eles vivam, Senhor, a bênção do Senhor dentro da aliança, dentro do cuidado e proteção do Senhor, que é a aliança do casamento. Obrigado, Paizinho, nós te agradecemos por isso, pelas bênçãos que o Senhor planejou para nós, e nos abençoe para que vivamos, Senhor, e venhamos desfrutar de tudo que o Senhor planejou para nossas vidas. Que haja, Senhor, alegria, que haja, Senhor, paz, que haja um cuidado e proteção do Senhor sobre os casamentos, sobre as alianças, e que o leito dos teus filhos seja guardado imaculado, seja um leito puro, seja um lugar de santidade, seja um lugar abençoado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que durante o sono, que no quarto dos teus filhos, a presença do Senhor esteja, nenhum espírito maligno tenha acesso contra a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, que haja proteção do Senhor. Senhor, que o altar da cama seja um lugar abençoado pelo Senhor, seja um lugar onde o nome de Jesus é glorificado, e que o casal é abençoado pelo Senhor. Nós te agradecemos, Paizinho, abençoe teus filhos. Quando o casal está bem, Senhor, nós sabemos que os filhos ficam bem, a família fica bem. Por isso, Pai, abençoe os casais, as famílias da igreja, abençoe teus filhos, Pai. Nós pedimos a tua graça e a tua bênção, em nome de Jesus.